Fala galerinha, sejam bem-vindos ao canal. Aqui quem fala é o Bis e hoje eu trago para vocês mais uma atualização a respeito do projeto aí da PSBBN, que é a famosa PlayStation Broadband Navigator do PlayStation 2. E para quem ainda não sabe a respeito desse projeto aqui, o Cosmic Scale, que é o desenvolvedor responsável pelo projeto, ultimamente ele tem feito algumas modificações nesse sistema, né, vamos dizer assim, que faz com que você possa utilizar o recurso mesmo do PlayStation, né, da Sony, que era um recurso online, como se fosse um front-end, né, que é igual o OPL, né? Você vai utilizar a interface aí para olhar sua biblioteca, para acessar outros aplicativos. Tudo isso no sistema aí da PSBBN. Eu tô aqui no canal do Cosmic Scale. Ele trouxe aí recentemente esse novo vídeo aqui com atualizações, tá? Da versão 2.0. Então não sei se ele vai alterar a versão, mas ainda só tá como atualização da versão 2.0. E às vezes alguém pode se questionar qual é a necessidade disso. Bom, para quem tem o PlayStation 2 Fat, principalmente com HD interno, esse sistema acaba sendo mais uma opção para você que deseja ter aí sua biblioteca, né, seus backups, enfim, seus aplicativos, tudo dentro de um sistema. E o PSBBN, eu particularmente acho bem incrível esse sistema aí da Sony, principalmente para a época, algo que foi muito à frente do tempo para o PlayStation 2. E ele aqui basicamente no vídeo vai explicando as novas atualizações, né, os novos ajustes que ele está realizando nesse projeto. Então às vezes alguém pode trazer aqui alguma informação dizendo que esse projeto já é antigo ou que já existe, mas aqui eu estou trazendo a informação com base no desenvolvedor que está trabalhando nesse projeto. Pode ser que a questão aqui da tradução em inglês já tenha bastante tempo, pode ser outro autor, que agora eu não vou ter como passar o nome para vocês, mas ele está trabalhando com base já no que foi trabalhado aí na PSBBN. Então ele está trazendo novos recursos para o sistema, que é muito bacana. Então eu vou explicar aqui para vocês aqui no decorrer do vídeo, tentar ser o mais breve possível. Basicamente aqui no início ele até responde algumas questões. E eu acho interessante eu trazer esse vídeo aqui para vocês, para terem uma noção como é que você vai aproveitar essas novidades. Caso você tenha aí o PlayStation 2, né, o Fat, já com HD interno, você já usa principalmente, mas tem que ter o molde original. Infelizmente, só temos a opção de usar o molde original. Modems paralelos aí que você pode até inclusive achar no AliExpress, não vai ser possível utilizar esse sistema, porque você precisa ali da entrada de rede para poder funcionar corretamente aí esse sistema. Então basicamente ele vem trazendo aqui, deixa eu ver se está com a legenda. Aqui está com a legenda, até para facilitar um pouco a explicação para vocês. Ele aqui de início explica, né, ó, o que é a PSBBN. Ele trouxe uma interface aí do PlayStation 2. Aí ele fala que requer um HD, um adaptador, e aí tem muitos recursos, né, como rodar os jogos pelo HD, extrair, né, áudios, transferir para mini disco, acho, vídeos, fotos para você acessar e claro os canais online oficiais da PSBBN. E claro, teve que traduzir aí do japonês. E basicamente está falando aqui que teve algumas melhorias, como aumento principalmente, né? Antes era só limitado a 128 GB, então tem um aumento agora muito mais significativo aí na sua biblioteca. Caso você queira utilizar esse sistema, aqui, né, ó, PSBBN instalador, né? Instalador da PSBBN. E ele fala que tem trabalhado com muita intensidade aí nesse projeto. Basicamente ele fez novos ajustes, né? Ó, tem a questão do RetroGen aí, suporte principalmente agora ao MemCard Pro e o SD to PSX, que se você tiver aí principalmente o PSX MemCard, creio que vai ter esse suporte, que é o Game ID, que tem um recurso aí de reconhecer, né, o save do jogo automaticamente, muito bacana. Basicamente ele está mostrando aqui as opções que você pode acrescentar ou que já vem, né, dentro desse sistema que foi ajustado. Fala do suporte ao Linux baseado aí no Debian, então não sei se é alguma outra versão, né, do Linux. E ele diz aqui, ó, que os scripts são automaticamente, eles atualizam dentro do sistema.
E ele, inclusive aqui, ó, ele gostaria que as pessoas contribuíssem aqui na pasta que ele criou para arte, para as imagens, para que eles criem uma pasta única dessas artes, né, das capas, né, principalmente, para que não fique recorrendo aí ao IGN, né? Então creio que deve ter algum servidor do IGN que ele utiliza para poder pegar essas capas automaticamente. Acredito que queira ter um acesso único aí, né? Sem depender de páginas de terceiros. Então basicamente ele vai mostrando aqui um pouco mais das atualizações, mostrando aí o tanto de imagens, de capas que tem. E aí ele quer que isso chegue num total que não seja mais necessário depender da IGN. Basicamente teve essa atualização e ele chega num ponto aqui onde as pessoas questionam. Principalmente isso aqui é um ponto bem importante que eu quero trazer para vocês. Que aqui, ó, a maioria, né, das questões é: por que a PSBBN requer um adaptador, um modem, né, oficial da Sony? Por que eu não posso usar um de uma empresa aí, né, por fora? Então ele explica aqui, ó, que o principal problema é que os adaptadores, né, as modems aí de outras empresas, todas elas têm o HD, né, tem o suporte para o HD interno, mas não tem o suporte para o network, né, para a rede. Esse é o principal problema desses adaptadores, né. Ele explica aqui que a Sony, né, fez toda uma arquitetura com base nesse acessório, essa questão aqui do hardware, e se for utilizar um paralelo, ele vai crashar, né, ele vai dar problema aí na hora de tentar acessar. Por conta disso, não reconhece. Aí ele disse: o software pode ser modificado com relação a isso. Ele disse que não é tão simples, né? Essa questão aí. Mas aqui vem algo que pode dar um pouco de esperança, de uma expectativa com relação a isso. Ele acredita que no futuro pode ser que tenha essa possibilidade. A Kaiko, que também é uma empresa que ela tem, né, esses acessórios para PlayStation 2, chegou, né, entrou em contato com ele e tem interesse em produzir um adaptador, né, de rede compatível com SATA e que tenha o suporte. Mas somente o tempo vai dizer se isso vai ser possível. Isso é algo até que eu sempre me indaguei, me perguntava por que ainda não tinha um modem de outra empresa que eu pudesse criar, né, pudesse produzir. Inclusive eu fiquei até me perguntando, a Bitfunks, por exemplo, né, outra empresa que geralmente cria esses acessórios para PlayStation 2 atualmente, não conseguiriam trazer um modem compatível, né? Basicamente ele fala, né, sobre isso, porque a Kaiko ela traz muitos acessórios aí referente a PlayStation 2. Então, essa questão do modem, vamos esperar aí que seja possível, porque aí muita gente vai ter mais acesso, né? Não é todo mundo que tem condições de ter um modem original. Então, quanto mais gente tendo acesso ao modem, se for produzido, melhor, né? Vai ter a possibilidade de experimentar e de ter esse sistema instalado no seu PlayStation 2. Aí eles falam aqui também, ó, que o Linux é ruim e para fazer o processo de instalação é complicado. E ele diz que requer, não tem jeito, precisa do Linux por causa do projeto aqui chamado APA, né, Jail. E acho que tem relação com as partições, né? Então ele fala que tem limitação no Windows que torna impossível particionar aí os drives por esse caminho, de forma nativa no Windows. Então você precisa do Linux para fazer a partição aí, né? Creio que seja isso. Aí ele fala até que tem uma possibilidade de usar, né, um subsistema aí do Windows. Mas ele fala, tem o Linux Mint, que você pode ativar ele através de um pendrive. Praticamente você coloca o sistema aí num pendrive e você consegue ter acesso a esse sistema aí no Windows. Creio que seja isso. Então, mas isso você vai ter que fazer, né? Querendo ou não, tem esse trabalho da configuração. Pelo menos é o que ele explica aqui com base nisso. Aí outra dúvida é: a PSBBN pode funcionar em consoles do modelo Slim? Ele informa que sim, tecnicamente pode ser possível, mas somente nas versões 70.000. Então acho que as últimas versões aí, 90.000, provavelmente não é possível. Porque ele explica aqui, ó, que esses modelos 70.000 tem na placa, na interface aí da placa mesmo, tem a questão da interface aí do IDE. Então creio que seja a configuração que tem ainda permaneceu nessa placa, que dá a possibilidade disso, né? Então nas últimas versões não deve ter mais, o que dificulta essa questão, tá? Mas ele fala até de mods aqui, ó, para ressuscitar, né, o IDE, essa possibilidade. E quando ele traz isso, vem também a ideia de que pode ser que alguma empresa também crie
essa integração com a placa das últimas versões. Será possível? Não sei. Isso é só uma ideia que passa pela cabeça. Se seria possível gerar uma adição, né? Um complemento da placa original para ter suporte, entendeu? Aí vem a questão do mod mesmo, né? Da modificação no console. Aí fala que tem uma tela preta na hora de carregar aqui os canais. Ele recomenda você deletar as configurações que tem aí no seu memory card, porque pode dar conflito aí no HD interno, creio que seja isso. Então ele pede para deletar e você vai provavelmente, ou não sei se vai colocar uma nova versão, e deixa só aqui, ó, ele pede para configurar o BDM, colocar a opção no automático e ativar a opção de HDD, né, HD interno no APL. E isso você salva as configurações, porque aí você consegue ver a lista dos jogos, né? Parece que não estava também sendo possível observar isso. Aí ele fala sobre a questão do exFAT, porque tem drives aí, né, HDs, que às vezes tem problema de compatibilidade com o exFAT. Então você tem que procurar um HD e principalmente um SSD, tá? Ele fala sobre o SSD principalmente, que você tenha, porque ele facilita, tanto até na transição lá do sistema, no carregamento, tem uma diferença, tá? Ele diz que tem sim. Por mais que o PlayStation 2 seja um console que tem as suas limitações, aqui na questão do sistema, você precisa ter o SSD para ter a melhor performance possível com o sistema. Aqui ele fala sobre a possibilidade do neutrino, dele adicionar também o neutrino no projeto. Como já tem o OPL, ele vai adicionar o neutrino, né? E aí aumentando a questão da compatibilidade, tá? Por fim, ele fala aqui que tem uma página aí no Ko-fi, que é uma área de doação, tá? Se você tem interesse em ajudar ele ainda no projeto, em fazer com que ele trabalhe, inclusive em outros projetos, sinta-se à vontade em doar, tá? Ele não pede nenhum valor específico, vai da sua vontade de querer ajudar e colaborar com o trabalho dele, e com isso ele consegue trabalhar mais aí no projeto e em outros projetos também. E por fim, pessoal, ele basicamente faz novamente aqui um tutorial de como é que você instala o sistema aí no seu PlayStation 2, tá? Ele vai mostrando de novo o que é necessário e ele vai explicar aí como você deve proceder no decorrer aí do vídeo. Eu não vou entrar muito nesses detalhes, eu já expliquei em outros vídeos referente a isso, mas quem tiver interesse em assistir aqui toda essa etapa, vale a pena, tá? Ele explica muito bem, por sinal, então creio que você não vai ter dificuldade não, caso queira experimentar. Basicamente ele explica aqui que tem um instalador, inclusive no começo pode parecer até complicado pelo que eu entendi, esse início de configuração, mas depois tudo funciona meio que no automático. Então a princípio você só vai fazer uma configuração ali e depois é só mesmo questão de adicionar os jogos, né, remover, e aí fica a seu critério. Então ele explica um pouco aqui, baseado aqui no Linux, né? Não vou prolongar muito aqui. Ele tem aí, ó, PSBBN Installer, é um instalador, né, que é justamente para isso. Aí ele fala também da instalação do OPL, do POPS, né, Pop Starter, aí para você acrescentar os jogos, tá? Aqui nessa última etapa, na penúltima, né, ele explica aqui, ó, as pastas que são necessárias para você acrescentar os jogos, né, no sistema. Basicamente vai também aí por meio da configuração, né, do Game Installer. É isso, tá, gente? A princípio ele fala aqui dos arquivos em ZSO, que são aqueles, né, compactados, que é melhor renomear com o Game ID antes de ativar aqui o script para não dar algum tipo de conflito. E basicamente aqui ele tem como fosse um instalador também, né? Então ele automaticamente vai pegando as informações e capas, né, para já inserir lá no sistema, tá? Então o problema maior é a questão do Linux, que tem essa barreira, né, com relação aqui ao projeto. Muita gente não é acostumada a usar Linux, né, mas é o Windows. Então tem essa questão também. Por fim, pessoal, ele mostra aqui novamente a interface. E ele até fala que no primeiro momento pode dar umas travadas aí aqui no sistema, tá? À medida que você vai acessar, mas depois vai funcionando bem rápido. Isso se você utilizar o SSD. Então você pode ver, ó, tá aqui as capas, né? Ele vai mostrando a interface aqui com as imagens, muito bacana. E basicamente creio que no futuro vai ter mais possibilidades aqui nesse sistema. Então possibilidade de acessar aplicativos, né? E aí eles, né, agradece aí para quem assistiu, para dar uma testada. Por fim, pessoal, eu vou mostrar lá a página dele, que ele tem os projetos, tá? Só para finalizar aqui, para não prolongar muito. E aqui você pode
assistir o vídeo, dar um suporte para ele, vale muito a pena. E eu vou mostrar agora só a página lá do GitHub que ele tem, com outros projetos até para mostrar rapidamente aí e explicar em cima disso. Então, pessoal, eu estou aqui na página do Cosmic Scale. Ele tem outros projetos além do PSBBN, né, Definitive English Patch. Ele tem aqui o OPL Launcher, né, um BDM aí para lança, né, jogos no BDM aqui para o EPL. Tem a questão do RetroGen aqui também para lançar o disco. Tem o RetroGen aqui porque é para resetar, Game ID, creio que seja isso. Tem um OPL baseado no RetroGen, que é um fork do OPL, uma outra alternativa. E tem também um RetroGen aqui para Popstarter, isso aqui utilizando no HD. Então basicamente o Cosmic Scale ele está trabalhando principalmente na PSBBN, tá? Nesse Definitive English Patch, né? Ou seja, o patch definitivo em inglês. Então, além dele, eu acho que ainda falta traduzir os canais oficiais, tá? Não sei se todos estão traduzidos. Isso aí eu não tenho como confirmar para vocês. Mas como ele está trabalhando no projeto, provavelmente, se ainda tiver algo faltando, ele vai traduzir, não sei, vai localizar aí para o inglês para facilitar. E também ele está adicionando esses recursos, tá? Principalmente já esses recursos aí do Memcard Pro e do SD to PSX, né? Principalmente aí o PSX Memcard Gen 2. Então, todos os projetos aí de certa forma estão sendo integrados em conjunto para a comunidade, tá? Então isso é bem bacana para a comunidade que gosta de modificar, que gosta de mod no PlayStation 2, quer dar uma incrementada no seu PlayStation 2. Então ele tem todas essas novidades. Por fim, pessoal, também eu vou mostrar só alguns comentários lá no canal que vale a pena eu falar aqui em cima, né, desses comentários. Então, aqui, se baseando um pouco aqui nos comentários do próprio vídeo, ele vai explicando, tá? Ó, deixa eu ver se eu traduzo aqui para facilitar. Dá para colocar arte personalizada, tá? Dentro lá da pasta do projeto. Então, você pode modificar as capas, caso queira, tá? Respeitando aí a resolução e a profundidade de cor de 8 bits. O menu pode ficar lento se não estiver no formato correto. E quando você executar o script do instalador, sua arte será usada. Então, respeitando aqui as configurações, você pode colocar a capa do seu jeito. Aí aqui alguém fala, ó, eu realmente gostaria de ver esse design, mas como front-end para o OPL, que possui recursos extras, como 1080i ou VMC. Aí ele fala, é praticamente um front-end para o OPL, né? O inicializador do jogo usa o OPL. Então, o VMC, PADEMU, GSM são todos suportados. Basta configurá-los nas configurações do OPL. O sistema acaba sendo usado como o OPL também. Basta você configurar lá no OPL que ele vai ativar lá no sistema. Pelo menos essa é a ideia, né? E por fim, aqui nos comentários, ó, tem uma pessoa que fala aqui, ó, um adaptador de rede de terceiro seria muito apreciado, já que importar um adaptador e modificá-lo para SATA pode ser um processo bastante longo e caro. Aí o TNA explica aqui que há um tópico sobre isso, sobre um adaptador de código aberto no PSX Place. Então é bom dar uma conferida lá no fórum também. Devem estar falando a respeito desse projeto aí, não conferi ainda. Mas essa é algo que eu gostaria muito de também presenciar. Um adaptador de rede, aí, um modem que seja produzido, que seja compatível com o PlayStation 2. Assim, mais pessoas podem experimentar o projeto, né? Ter essa vontade aí de colocar o sistema dentro do seu PlayStation 2. Então, aqui ainda é possível você encontrar modems aí, às vezes está com preço razoável, um preço um pouco salgado, mas você ainda consegue encontrar o modem por aí. Mas tendo essa possibilidade de produzir, acaba barateando também, né, o valor, porque quanto menos acesso a esse produto, mais vai encarecendo, né, porque vai limitando a questão do acesso, né, nem a questão de ser raro, é a questão do acesso mesmo a ter o produto, né? Então vamos esperar aí que futuramente tenha essa possibilidade de modem, tá? Que vai ajudar bastante muita gente aí. Eu particularmente eu já tenho, mas ainda não tenho HD. Aliás, quer dizer, até tenho, mas eu tenho que fazer a configuração, enfim, tem que ter um bom tempo para poder realizar esse processo aí. Mas é isso, eu quis trazer para vocês essas novidades referente a PSBBN. Acho bacana esse projeto, vale a pena a gente ficar aí de olho nas futuras atualizações. Então é isso, tá, pessoal? Quis trazer aí essas novidades para vocês e vamos esperar por novos projetos. E o pessoal aí que está trabalhando no PlayStation 2 está realmente trabalhando
com muita frequência ultimamente. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do conteúdo. Joguem com moderação e até o próximo vídeo.